Falar um pouquinho desse aumento de casos, mas antes de entrar no aumento de casos, tem uma coisa que o senhor falou no comecinho, eu gostaria até que o senhor voltasse lá e repetisse para a gente os sintomas que as mães devem começar a perceber nos seus filhos. Nós temos um público muito grande de mães, Sim. muito grande Sim. mesmo, que estão te acompanhando agora nesse momento. Então, o que a mãe deve observar na sua criança para ver se a criança já é uma criança que tem o TEA? Pois é, a mãe, né, não só a mãe, a gente fala sempre da mãe, mas tem muitos pais também, pais, né, avó? Então, os avós que cuidam dos filhos, a gente, netos. a mensagem acho que é importante ter é que assim, se a criança, quando a mãe tem mais de um filho, ela às vezes ela pode comparar entre si, né, falar que esse filho tá fazendo coisas que o outro não faz, mas às vezes uma mãe de primeira viagem, né, uma primigesta. Então, assim, quais são as coisas que para notar? Então, a criança que tem movimentos repetitivos, então, às vezes ela faz movimento de bater com as mãos, às vezes ela faz uma coisa diferente, por exemplo, ela fica sempre na ponta dos pés. Sim. Lógico, que ninguém gosta de ser contrariado, mas quando é uma coisa demais, assim, a criança ela tem uma dificuldade muito grande de receber o não. Tudo que ela faz exageradamente. Exatamente, e que impacta na vida social dela. Então, basicamente, ela vai ter alterações do comportamento que estão prejudicando ela no seu ambiente social, né? Então, assim, nossa, tá impedindo ela de se relacionar com as outras criancinhas na escolinha, ou você vê que dentro de casa tá uma coisa a mais. Então, eu acho que assim, movimento repetitivos das mãos, movimentar, ficar na ponta dos pés, também o empilhar brinquedos, então às vezes a criança fica empilhando, assim, uma coisa que chama atenção, que assim, tipo, carrinho, às vezes ela vai fazendo, ou blocos, ela faz uma fileira enorme, assim, e criança é mais comum fazer bagunça, né, deixar tudo desarrumado. Ou ficar girando também, às vezes tem uma coisa que ela fica girando muito, assim, né? E também, assim, tem que ser, ter uma rotina muito regrada. Então, assim, tem que ser daquele jeito. Então, é isso que eu falei, assim, lógico, toda criança vai ter seus maneirismos, né? Toda pessoa tem, mas quando passa da normalidade, assim, ela sofre muito quando uma coisa está fora do lugar de rotineira, ou às vezes você vai botar, por exemplo, tem uns sintomas sensitivos também, às vezes vai dar um banho na criança, e pra ela é uma coisa muito, parece que tá queimando a pele, de botar logicamente que tem que ver a temperatura, mas é uma coisa que você vai ver que tá demais, assim, tá além da conta. Nossa, pra tomar um banho é um sofrimento, ou pra cortar o cabelo. Então você vai ver que, assim, vai ter uma coisa que gera um prejuízo grande, assim. E a seletividade alimentar hoje em dia também a gente pode notar. Então, assim, seletividade alimentar tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, a criança copia o que os pais comem, né? Então, não é só questão de não comer salada, né? Porque às vezes a mãe e o pai também não comem salada, mas assim, é uma coisa assim, é uma coisa estereotipada do tipo assim, tem que ter, o prato tem que ser desse formatinho, não, o arroz não pode estar encostado com feijão, não pode estar molhado, tipo, tem que ser tudo bem separado. Então, em geral, quando tem uma seletividade alimentar, assim, uma coisa, assim, uma rigidez muito grande, que assim, a criança não come de jeito nenhum se não tiver, isso chama atenção também para sintomas de TEA, tá? Muito bem. E vamos falar um pouquinho também do aumento de casos hoje, porque temos visto, doutor, um número tão grande de diagnósticos de TEA nos últimos anos. É aumento real ou melhoria na detecção? Pois com certeza tem uma melhoria na detecção, né? Porque hoje em dia as pessoas estão mais atentas, né? Inclusive o mês de abril é da conscientização de TEA. As pessoas estão pensando mais, estão procurando, inclusive estão querendo inserir a criança na sociedade, né? Porque, infelizmente, né, antigamente, às vezes tinha algum problema cognitivo, às vezes ficava trancado em casa, né? É feio falar isso, mas é verdade, né? Que hoje em dia, graças a Deus, está tendo essa exposição. Então tem isso. E também tem um pouquinho do componente que o senhor falou, né? Será que tá tendo um excesso de diagnóstico, um overdiagnose? Pois é, tem que tomar um pouco de cuidado para não achar que tudo é autismo, que tudo é TEA, né? Porque a gente tem algumas alterações também que são muito comuns na infância, que tem que ter um olhar de atenção. Então, assim, por exemplo, o déficit intelectual, né, o DI, é uma coisa que é uma coisa a se pensar também, e o TDAH também. Então, acho que são diagnósticos diferenciais importantes, que a pessoa vai ter esse diagnóstico ou não, né? Com a consulta médica, né, com o neurologista que tem essa experiência, né, com essa expertise, e que ele faça a solicitação dos exames complementares necessários para o diagnóstico, né. Mas assim, eu acho interessante falar também, além do TEA, falar do DI e do TDAH, por quê? Porque assim, na pandemia, né, no Covid, teve uma suspensão das aulas, ou teve uma suspensão das aulas presenciais e ficaram com a parte de ensino à distância, né, do EAD, e a gente viu que teve muitas crianças que tiveram uma dificuldade escolar por fator escola, né, tipo, teve uma dificuldade no acesso. Então, às vezes, a criança não tem o TEA, às vezes ela não tem TDAH, às vezes ela tem só uma questão de necessidade de um reforço escolar. Então, é lógico, eu não quero dar doença pra criança, pelo amor de Deus, eu não sou, eu quero que a pessoa seja normal, mas às vezes
com um acompanhamento médico, neurológico, com reforço escolar, com fono, então às vezes a pessoa dá um catch-up, ela dá recupera e, assim, tem a normalidade dela. E o senhor poderia explicar rapidamente aí a diferença entre os níveis de suporte, ou seja, o leve, moderado e grave no autismo? Com certeza. Então, a gente, além de falar do que a criança, quando chega no diagnóstico, fala assim, ó, tem o TEA, né, tem o transtorno do espectro autista, a gente também tem que colocar o nível de suporte, né, se ela tem um nível de suporte 1, 2 ou 3, né. Que ela precisa de ela tem o TEA, mas ela precisa de um apoio, com certeza, mas um apoio leve. Então ela até consegue fazer as coisas do dia a dia, ela tem um sofrimento social sim, mas ela consegue fazer as coisas do dia a dia. O 2 é que ela precisa de um apoio moderado. Então, quando tem o nível de suporte 2, ela já vai precisar de um reforço escolar com um professor auxiliar na sala de aula, vai precisar de uma atenção mais específica. E o TEA nível de suporte 3 é que realmente é uma coisa muito grave. A pessoa, assim, vai ter até uma dificuldade de sair de casa, né? Mas, assim, é claro que não é uma coisa fixa. Às vezes uma criança com TEA nível de suporte 3, fazendo um tratamento certinho com neuro, fazendo os remédios necessários, fazendo psicólogo, fono, terapia ocupacional, muitas vezes ela pode melhorar do 3 pro 2, tá bom? Bom, sobre o tratamento, qual o papel da neurologia no acompanhamento dessas condições para melhorar a qualidade de vida do paciente, doutor? Pois bem, eu acho que como neuro, eu atuo, assim, principalmente como um coordenador, talvez assim, o principal médico da criança, né, do adolescente. Por quê? Porque assim, o principal remédio pro tratamento pro autismo é o tratamento multidisciplinar. Então, é a fonoterapia ocupacional, psicólogo, reforço escolar, professor auxiliar de sala de aula. Mas isso, quem vai coordenar a necessidade vai ser um neuro. Então, que vai fazer um encaminhamento, vai fazer avaliação. Às vezes, a criança precisa de 1, 2 ou 3 vezes por semana. Então, a gente vai fazer essa apuração. E lógico, às vezes precisa de fazer alguma medicação para fazer um controle do comportamento para ajudar, né? Então, lógico, a gente nunca quer que a criança fique assim, grog, né? A gente não quer que ela fique grog, desacordada. A gente assim, para ajudar um comportamento, diminuir o sofrimento, porque muitas vezes a criança que tem o TEA também tem alteração de ansiedade, às vezes tem alteração do sono. Então, muitas vezes a gente acaba colocando um remédio assim para ajudar essa ansiedade ou para ajudar no sono, que é uma coisa que é muito importante, assim, para fazer ela conseguir ter um dia a dia mais normal possível, né? Conseguir ir fazer suas atividades, que é isso que a gente quer, né? Nosso objetivo é que a criança seja o mais dependente possível no futuro, né? Como adulto. Muito bem, já que o senhor falou em adultos, né? Por exemplo, a gente fala muito em criança, criança autista, aquela coisa toda. Agora vamos falar dos adultos. É possível descobrir que se está dentro do espectro autista apenas na vida adulta também? Quais os sinais para isso? Pois é, Jackson. Sim, é possível. Porque, por exemplo, que nem no nível de suporte, o transtorno do espectro autista nível de suporte 1, né, o TEA nível de suporte 1, é uma coisa leve. Então, às vezes, a pessoa, ela até consegue mascarar os sintomas. Então, é uma coisa leve, mas ela tem um sofrimento real do dia a dia dela. Então, isso não acontece só com TEA, às vezes com TDAH também. Às vezes a pessoa conseguiu chegar na fase adulta, ela fez ensino médio, tá cursando a faculdade, mas ela tem um sofrimento muito grande para fazer as coisas do dia a dia. Então, ela é uma pessoa que às vezes ela tem até recebe de maneira chata, né? Alguns estereótipos, ficam falando assim, é o esquecido, é uma pessoa que é meio desligada. E às vezes não, às vezes ela pode sim ter algum diagnóstico por trás disso, né? Uma coisa leve, né? Mas tem. Então, hoje em dia, graças a Deus, tá tendo esse aumento de procura, tá tendo muitos pacientes tanto com TEA, com TDAH, de adulto que não tiveram diagnóstico na infância, mas que acabaram de receber, principalmente pro TEA de nível suporte 1, que é uma coisa mais leve. Ou seja, às vezes a pessoa é adulta, é autismo e não sabe. Exatamente, mas assim, a pessoa teve um nível menor, é uma coisa mais leve, mas não quer dizer que ela não tem. Então, muitas vezes, vou dar um exemplo, tá? Acho que é mais fácil. A pessoa tá na faculdade, ela até consegue terminar o curso, mas assim, ela tem um estresse muito alto para fazer as atividades dela, no serviço, ela tem um gasto energético muito grande para conseguir fazer as coisas sociais que pros outros são banais. Às vezes esse sofrimento pode estar por trás de alguma doença, então às vezes é importante essa pessoa passar numa avaliação neurológica, às vezes ela pode ter um TEA nível suporte 1, que é uma coisa leve, ou um TDAH, é leve, assim, digamos, que ela consegue ter uma certa dependência, mas não quer dizer que ela não sofra para fazer as coisas do dia a dia, né?